Olá pessoal, espero que sejam todos bem e vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pressão, né, essa grandeza física, e a gente vai começar falando de pressão mecânica. A pressão na física ela tem várias áreas onde tem a aplicação desse conceito. Então às vezes parece que a gente está falando de coisas diferentes, mas no fim das contas é a mesma coisa, em situações diferentes. E a pressão, ela vem de um fato de que quando a gente aplica uma força em algo ou em alguma superfície, essa força aplicada nunca é num ponto sem área nenhuma. Sempre tem uma área de aplicação, por menor que seja. Se eu encostar a minha mão numa superfície, estou fazendo uma força nessa superfície. Mas essa força não está 100% concentrada em um ponto com dimensões desprezíveis. Está concentrada numa área equivalente ao tamanho da minha mão. Então a gente tem uma força que é aplicada sobre a superfície e essa força é aplicada sobre uma área dessa superfície equivalente à minha mão, que é o que está tendo contato com a superfície. Então essa força a gente mede em newtons, como sempre, e a área a gente mede em metro quadrado. Lembrando que essas são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? Podem ter outras. Bom, muito bem. Essa pressão na física ela é definida então como força sobre área. Quando eu realizo a pressão sobre um objeto ou sobre uma superfície, eu estou aplicando uma força sobre uma área. Vou deixar esse papel aqui. Logo, a unidade de pressão vai ser newton por metro quadrado. Vai ser a unidade de força dividido pela unidade de área. E esse 1 newton por metro quadrado, a gente dá um nome especial para ele, que é o Pascal. Então, o que é um Pascal de pressão? Significa 1 newton aplicado, distribuído sobre 1 metro quadrado. Como a equação nos diz que ela é força sobre área, quanto mais força eu exercer sobre a superfície, mais pressão vai ter. Porém, quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Porque essa força vai estar mais distribuída por essa superfície. E na equação a gente enxerga, quanto maior for essa área, menor vai ser a pressão. Vamos ver alguns exemplos práticos, né, que a gente pode relacionar ao dia a dia. Isso aqui é um salto alto, muito bem desenhado. Aqueles com um salto bem fininho, né? Eu tenho aqui duas superfícies de contato desse salto. Eu tenho a pontinha do salto, né, do sapato aqui, bem essa pontinha, e eu tenho essa parte um pouquinho mais plana que fica na frente. Então lá no calcanhar, a área que o sapato encosta no chão é pequenininha, estou chamando de área A, e a área que o dedão e os outros dedos do pé encostam no chão é a área B. A gente está pisando aqui, então a gente está aplicando, em tese, né, simplificando, a mesma força nos dois pontos. Ou, só não é exatamente a mesma. Tá, vamos supor então, num experimento no laboratório, que eu estou pegando o sapato, colocando numa máquina que vai exercer uma força de exatamente 100 newtons. Tá? Se eu aplicar esses 100 newtons somente na pontinha aqui da superfície A, somente usando o salto mesmo, propriamente dito, eu vou ter uma pressão maior do que se eu aplicar esses mesmos 100 newtons, só que sobre a superfície B. Então, dependendo qual superfície está encostada no chão, maior vai ser a pressão, ou menor, né? Nesse caso, quanto menor, então, quanto mais fininho for esse salto, maior vai ser a pressão. Quer fazer um teste? Pede para alguém botar um salto e pisar no teu pé. Se a pessoa pisar com o calcanhar, vai machucar muito mais do que pisar com a ponta dos dedos, porque a pressão é maior. Mais um exemplo aqui, vamos imaginar um lápis, tá? Se eu pegar um lápis ou uma caneta, a gente vai ver que a pontinha ali do grafite ou a ponta da caneta tem uma área muito pequenininha dessa pontinha, em comparação com a parte de trás. Então, se eu segurar dessa maneira aqui um lápis ou uma caneta e apertar, eu vou sentir mais dor no dedão do que no dedo que está segurando ali atrás da caneta. Por quê? Por mais que a força seja a mesma, aqui a gente tem o caso de ação e reação, a força que esse meu dedo do meio está fazendo na caneta é igual à força que o dedão está fazendo na ponta da caneta. Mas eu sinto mais dor no dedão porque
essa força está toda concentrada nessa pontinha que tem uma área muito pequena. Então eu digo que a pressão no ponto B, que é na área B, que é a pontinha aqui do lápis, é maior do que a pressão na área A. A gente também pode mexer na força e alterar a pressão. Por exemplo, digamos que eu pegue dois blocos, um de madeira e um de chumbo, tá? Vamos dizer que eles têm exatamente o mesmo tamanho. Então as áreas que estão encostando na superfície, a área de contato é a mesma. Mas o bloco A é de madeira e o bloco B é de chumbo. O que vai acontecer? Como o chumbo tem uma densidade maior, o que é densidade? É o quanto de massa eu tenho enclausurada dentro de um determinado volume. Quanto maior for a proporção de massa por volume, maior a densidade. Então o chumbo ele é mais denso que a madeira. Logo, dois blocos, um de chumbo e um de madeira, o de chumbo, por mais que tenha o mesmo tamanho que o de madeira, ele vai ter um peso maior. Por consequência, a força que ele exerce na mesma área de contato que o bloco de madeira é maior. Portanto, a pressão que o bloco de chumbo está exercendo é maior que a pressão que o bloco de madeira está exercendo. E um quarto exemplo numérico aqui para a gente entender. Vou imaginar que eu tenho um cilindro de algum material, não nos interessa qual, um cilindro maciço, e ele está em cima apoiado numa superfície. Vamos dizer que a área, a bundinha do copo desse cilindro aqui, vamos dizer que essa área é de meio metro quadrado. Ou seja, um cilindrão, né? 0,5 metro quadrado ou meio metro quadrado. E que o peso desse cilindro é de 30 newtons. Como é que eu calculo a pressão que esse cilindro está exercendo nessa plataforminha azul que eu desenhei aqui? Pressão é força dividido por área. Nesse caso, a força são 30 newtons, que é o peso, e a área 0,5 metros quadrados. 30 dividido por 0,5 dá 60. Então, a pressão que esse cilindro exerce sobre essa superfície é de 60 pascais. Muito bem. A questão é que pressão tem mais de uma aplicação. Além da pressão mecânica, a gente tem uma outra pressão, que é uma que a gente fala muito mais no dia a dia, que é a pressão hidrostática. Vou tapar aqui para não confundir ninguém. A pressão hidrostática, ela é aquela pressão exercida por fluidos em repouso. Quando eu falo fluidos, eu estou falando de líquidos e gases, né? Vapor, enfim, fluidos, que não são sólidos. Então, por exemplo, tá? Vamos dizer que eu pego aqui um aquário, como se fosse, né? Um recipiente retangular e encho com um líquido. Vamos usar líquido de exemplo que é mais fácil. Mas se aplica ao gás também, tá? E eu coloco o líquido até a ponta disso aqui, tampo, certo? Eu selo esse aquário aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter um bloco basicamente sólido, né? Só que com esse líquido dentro. Então ele é um bloco com um líquido ocupando todo o volume dele. Quanto é que vai valer a pressão aqui no fundo desse recipiente? Ora, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo que a gente faz com um objeto sólido. A pressão que a água, ou o líquido que está aqui, exerce sobre o fundo desse recipiente, ou, imagina um copo, né, tampado ali em cima. Como é que eu calculo a pressão que o líquido dentro do copo está fazendo no fundo do copo? Eu vou fazer o peso, que é a força que o líquido está fazendo sobre o fundo do copo, vai ser o peso desse líquido dividido pela área do fundo. Força sobre área, pressão. Peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então eu já vou trocar isso aqui na equação, tá? Vai ficar mais fácil. Portanto, a pressão que esse líquido está exercendo sobre o fundo do recipiente que o contém é igual a massa vezes gravidade, dividido pela área. Muito bem. Deixa eu tapar mais um pedacinho aqui para não confundir. Só tem um porém. Lembra que eu falei que densidade era a massa distribuída num volume? Não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Mas densidade é massa dividido por volume, é o cálculo. Então, quando a gente está falando de líquido principalmente, vale para o sólido também. Mas principalmente quando a gente está falando de líquido, a gente pode escrever a massa como sendo o produto da densidade desse líquido pelo volume. Então, densidade vezes volume é igual a massa. O que eu vou fazer?
Eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou substituir a massa m por densidade vezes volume, dV. Logo, pressão fica D vezes V, que é m, vezes g, que é a gravidade, exatamente como tinha aqui, dividido pela área. Certo? Só que eu também sei lá da matemática que volume e área tem uma relação muito fina entre volume e área. Que relação é essa? Essa relação diz que o volume é a área da base de um sólido, né, de uma forma tridimensional, vezes a altura. No caso aqui desse equilátero, né? É um equilátero? Desse prisma regular aqui. Então esse prisma, né, esse retângulo aqui, ele tem uma altura h e tem uma área a. Se eu multiplicar essa área por essa altura, eu tenho volume. Então, volume dividido por área é igual à altura. Ó. Volume dividido por área é a altura. Colocando, então, substituindo esse V sobre A por altura, porque volume sobre área é altura, eu tenho que pressão hidrostática é densidade vezes altura vezes a gravidade. Ah, não entendi nada. Não sei o que é isso. Tudo me perdi na dedução matemática. Não tem problema. O importante é entender o que eu vou dizer agora. Essa dedução toda foi para mostrar que eu não inventei o que eu vou contar para vocês agora. E que ela vem de uma dedução matemática. E eu só mostrei para mostrar que eu não estou inventando. Mas a partir dessa equação, o que a gente pode perceber é que diferente lá da pressão mecânica que a gente acabou de ver, de eu empurrando a mesa com a minha mão, a pressão hidrostática ela não depende de área nenhuma. Ou seja, não interessa a largura desse recipiente. A pressão exercida em um ponto no fundo, se eu escolher qualquer ponto no fundo desse recipiente, eu posso calcular usando essa equação. Densidade do fluido vezes a altura da coluna de fluido, né? A altura da coluna sobre o ponto, vezes a gravidade. Isso vale para qualquer ponto em qualquer altura desse líquido. Estou considerando aqui uma altura total H. Mas se eu quiser saber nesse pontinho aqui qual que é a pressão, eu posso simplesmente ver a altura de líquido que tem sobre aquele pontinho ali. E sabendo essa altura, eu consigo calcular a pressão. Boto essa nova altura aqui nessa equação e eu sei a pressão. Obviamente, quanto mais líquido tiver sobre o ponto, maior é essa pressão. E uma outra coisa bem interessante sobre a pressão hidrostática é que ela age nesse ponto não só de cima para baixo, ela age de todas as direções. Então tem uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui. As forças sobre esse ponto vêm de todas as direções. De tal maneira que a pressão ela não tem uma direção, né? Até na física a gente não põe direção na pressão. Eu vou dizer de maneira geral que esse ponto está sofrendo dada pressão, devido a todas essas forças agindo ao redor dele, né? Comprimindo ele. Densidade, então, a gente vai usar como unidade quilograma por metro cúbico. A altura a gente vai usar metro. E gravidade, a gente vai adotar aquele valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei, não é só líquido que exerce essa pressão hidrostática que a gente calcula desse jeito. Qualquer gás ou vapor também vai exercer pressão dessa mesma maneira e vai ser calculado dessa forma. De maneira que a nossa atmosfera também está exercendo pressão na gente. Por quê? A nossa atmosfera ela é composta de diversos gases, oxigênio, vapor d'água, nitrogênio, gás carbônico. Enfim, é um monte de gás que compõe a nossa atmosfera e forma essa grande massa gasosa. Essa grande massa gasosa ela está exercendo uma pressão na gente aqui na Terra. A gente está
tem forças agindo em todas as nossas direções do nosso corpo. A gente, teoricamente, não sente porque está acostumado, né? Mas a gente tem essa pressão agindo sobre nós. E é interessante também, um fato curioso, que a gente mede a nossa pressão, aqueles valores, 120 por 80, enfim. Esses valores, eles são em relação à pressão atmosférica. Então saibam disso, né? Que a atmosfera, esse monte de gás que está ao redor da gente, em cima da gente, ele está exercendo pressão sobre a gente, tá? Isso está acontecendo. E no meu bonequinho bem desenhadinho aqui eu mostrei que ela ocorre em todas as direções. E essa pressão ela tem um valor médio aproximado que tende a ser este daqui, tá? O valor tabelado da pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 na 5 pascais, ou pascal. Eu estou botando 1 porque a gente normalmente arredonda para 1. Então, a pressão atmosférica a gente tende, em exercícios, a considerar 1 vezes 10 na 5 pascal. Esse valor muda? Pode mudar. Imagina, se quanto mais líquido ou fluido tem sobre um ponto, mais pressão tem sobre ele. Quanto mais alto, maior for a altitude que eu tô, se eu subir lá no pico do Everest, tem menos gás sobre a minha cabeça. Por quê? Porque a coluna da atmosfera é menor, eu estou mais próximo do limite da atmosfera. Então o valor da pressão diminui um pouco. Mas via de regra esse aqui é o valor. Lembra que esse 10 na 5 significa 5 zeros, né? É 1 mais 5 zeros do lado. Isso dá 10.000 pascais, né? E a gente chama esse valor de 1 atm. Que em vez de ficar falando 1 vezes 10 na 5, a gente diz, não, esse valor de pressão é igual ao valor de uma atmosfera. Então a atmosfera passa a ser unidade de medida. E uma coisa interessante aqui, um fun fact aqui, tentar tapar o máximo que der, enfim, é isso. Um fun fact é que essa pressão de uma atmosfera, que ela é causada pelos gases da nossa atmosfera sobre a gente, que é 1 atm, toda a pressão de toda essa altura que tem a nossa atmosfera equivale à pressão exercida por uma coluna de 10 metros d'água. Por quê? Porque a densidade da água é muito maior que a densidade dos gases da atmosfera. O ar atmosférico é muito menos denso, ele tem muito menos massa por volume do que a água. Tanto é que com 10 metros de coluna d'água, 10 MCA, eu consigo equiparar a pressão que toda a nossa atmosfera faz sobre a gente. E da mesma forma, eu posso pegar um outro líquido também muito denso, que é o mercúrio, que ele é 13,6 vezes mais denso que a água, e para eu conseguir essa mesma pressão de 1 atm, 10 metros de coluna d'água, no fundo de um recipiente de mercúrio, bastam 76 centímetros de coluna de mercúrio sobre esse ponto para atingir essa pressão. Que a gente também chama de, a unidade de medida, milímetros de mercúrio. Então 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros. Então a pressão atmosférica de 1 atm equivale à pressão de 760 milímetros de mercúrio. Também virou unidade de medida. E essa aqui é a unidade de medida que eu falei do 12 por 8, né? Do 120 por 80. Se alguém vai lá e diz que a tua pressão é 120 por 80, isso aqui é em relação à pressão atmosférica. A pessoa está dizendo que a maior pressão, estou resumindo muito, desculpa o pessoal da área médica, tá? Só para simplificar. O aparelhinho ali de medir a pressão está dizendo que a maior pressão que tem no teu corpo, ela é 120 a mais do que a pressão atmosférica. 120 milímetros de mercúrio a mais que a pressão atmosférica. E está te dizendo também que a menor pressão existente no teu corpo é 80 milímetros de mercúrio a mais do que a pressão da atmosfera. Então a pressão sanguínea nossa é maior que a pressão da atmosfera. Por isso que quando corto o meu braço, uma parte do meu corpo, o sangue sai. E não é o ar que entra. Porque a nossa pressão interna é maior que a pressão externa. Então,
existem essas 3 medidas aqui, né? Falei em 4, na verdade. 4 maneiras de se referenciar a pressão. A gente pode tratar ela como Pascal, que é a unidade padrão do sistema internacional. A gente pode tratar por ATM, que está relacionada à pressão na nossa atmosfera. A gente pode tratá-la a partir de metros de coluna d'água, que é mais raro de aparecer, mas já apareceu numa prova do Enem. E a gente também pode tratar como milímetros de mercúrio. Agora vamos fazer uma questãozinha aqui para finalizar, misturando tudo isso. Um exemplo de uma questão bem clássica, assim, que aparece em provas de vestibular e da escola. Imagina que tem aqui um lago, a gente está olhando esse lago de perfil, cheio d'água, né? Porque é um lago. E nesse lago tem um peixe, tá? Esse peixe está a 5 metros do nível d'água. Então, acima da altura desse peixe, acima do ponto onde esse peixe se encontra, tem 5 metros de água. Considerando que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, que é a densidade da água, qual que é a pressão que está sendo exercida sobre esse peixe? A pressão exercida sobre o peixe é a soma da pressão causada pela água com a pressão causada pela atmosfera. Por quê? A atmosfera está aqui em cima e ela está exercendo pressão sobre a água. E a água transmite essa pressão para tudo que tem dentro dela. Então a gente, sempre que tiver um recipiente aberto, a gente vai somar a pressão exercida pelo líquido dentro do recipiente com a pressão atmosférica. Então a pressão do peixinho sobre o peixinho vai ser a pressão hidrostática, pH, devido à altura de coluna d'água acima desse ponto, com a pressão atmosférica. Eu sei que para calcular essa primeira parte, que é a pressão hidrostática, eu multiplico densidade, altura e gravidade. Densidade é 1000, porque são 1000 kg por metro cúbico, a altura é 5, e eu sei também que a gravidade a gente arredonda para 10. Então a pressão que a água está exercendo sobre esse peixinho, ela vai ser de 50.000 pascais. Acabei de me dar conta que eu errei o número antes, mas tá. Então são 50.000 pascais sendo exercidos só devido à água sobre esse peixinho aqui. A gente pode ajeitar esse número aqui para notação científica e falar que 50.000 equivale a 0,5 vezes 10 na 5. Ah, Soro, por que não é 5 vezes 10 na 4? Porque eu quero deixar com o mesmo expoente da pressão atmosférica para a gente conseguir somar. Então, a pressão total vai ser a pressão hidrostática exercida pela água mais a pressão atmosférica, que eu sei que é 1 vezes 10 na 5. Logo, somando esses dois números, eu tenho que a pressão sobre o peixe é de 1,5 vezes 10 na 5 pascais. O que eu fiz? Eu somei os 50.000 pascais exercidos pela coluna d'água sobre o peixe com os 100.000 pascais da atmosfera. Minha câmera travou, tudo bem. Deixa eu tirá-la daqui. Então aqui é 100.000, eu tinha falado 10.000 antes, né? Isso aqui é 100.000. São 100.000 pascais da pressão atmosférica mais 50.000 pascais devido à pressão hidrostática da água. Interessante isso aqui também. Lembra que 10 metros de coluna d'água dá 1 atm? Então, eu podia não ter feito nenhuma dessas contas grandes aqui e simplesmente pensado. Ora, se eu tivesse 10 metros, eu teria mais 1 atm de pressão. Como são 5 metros, eu tenho quanto? Meio atm. Então, qual que é a pressão sobre o peixe? É 1 atm da atmosfera sobre ele, mais meio atm devido à água que está sobre esse peixe. E é isso, gente. 1,5 atm. Poderia calcular em milímetros de mercúrio? Poderia também. Mas não faremos isso hoje. Muito bem, gente. Essa aí foi a aula de hoje. Vou passar para vocês os quadros, né? As fotos das folhas para vocês tirarem print. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.
Se tiverem alguma dúvida, tiver aí no YouTube aleatoriamente, viu esse vídeo e tem uma dúvida, comenta aí que eu vou ler e respondo. Se for meu aluno, pode marcar um horário de atendimento comigo. É isso, pode marcar um horário de atendimento comigo. Pode mandar um e-mail e marcar. Então aqui passando mais uma vez. Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. É isso. Tchau.